Então, Lucas 24, vamos encerrar os nossos estudos. Nessa conferência que tivemos, olhamos para os capítulos 22, 23 e o início do 24, e agora nós terminaremos a partir do 13 do 24. Então, se Deus permitir, a aula final de Lucas. Lucas 24, de 13 a 16, para começarmos. Vamos ler na NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Bom, lembremos o enredo anterior aqui que nós já vimos. Jesus, que foi crucificado antes de se iniciar o sábado, foi retirado da cruz, foi levado a uma sepultura nova, nunca antes usada. Passou o sábado, passou-se o dia do descanso, e quando foram visitá-lo no início, no domingo de manhã, simplesmente não acharam corpo algum. Então, foram avisar, tiveram a mensagem do anjo, tiveram como testemunha também mais discípulos que foram lá conferir, como o próprio Pedro, e essa era a informação entre os discípulos, entre os seguidores: o corpo não está lá. O corpo não está lá. Neste mesmo dia, ou seja, estamos falando do próprio domingo, estavam caminhando para Emaús, citado aqui como um povoado, perto 11 quilômetros de Jerusalém. Nos estudos para entender onde fica esse povoado em si, não há uma conclusão muito clara. Não existe hoje assim um lugar que um arqueólogo chega lá, aqui é Emaús que está citada. É muito difícil definir onde fica exatamente, considerando 11 quilômetros, ou mesmo tem um lugar um pouco mais longe que eles podem considerar Emaús, mas não seriam 11 quilômetros, então fica muito difícil precisar onde é Emaús. Mas o que sabemos e o que guardamos das Escrituras, um povoado ali perto, uma boa caminhada para conversar. E nessa conversa, 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus estavam conversando. Até os seguidores são alvo de várias especulações também. Mas, só de serem 2 já existe uma lição aqui, uma intenção aqui muito grande. Porque para os judeus, legalmente falando, um fato só é confirmado por, no mínimo, 2 testemunhas. Então é algo legal, algo do processo legal dentre os israelitas. Então, 2 testemunhas estão envolvidas nesse processo aqui para confirmar, para comprovar o que está acontecendo. Bom, neste caminho em que eles estão conversando, eles passam a conversar sobre o top trending aqui, sobre a coisa mais importante, sobre a manchete dentre os discípulos: os últimos acontecimentos. Então, isso que nós falamos na conferência: o sofrimento, morte e também o sumiço do corpo, a suposta informação de que ele está vivo. Tudo isso está sendo alvo de muita especulação, discussão, conversa ao longo desse caminho. Mas conversando sobre todas essas coisas, com certeza não muito elucidados, um pouco perdidos, sabe? Todo mundo, os 2 falando algo que acha no meio das coisas que eles sabem, se ajunta com eles um terceiro personagem nesse caminho e começa a caminhar junto com eles, ouvindo aquelas especulações, aquele assunto. Mas eles veem e ao mesmo tempo não veem. Eles olham para Jesus
e não reconhecem Jesus. É só uma terceira pessoa ali que está vindo ouvir o que eles estão falando e caminhando com eles. Mais um israelita de qualquer lugar ali, ou do vilarejo próximo, que está junto com os discípulos. Bom, é interessante frisarmos aqui, por que não reconheceram Jesus? Existe muita especulação em quem não confia claramente nas Escrituras, sobre motivos mais humanos, mais físicos. Talvez Jesus estava diferente após a ressurreição. Talvez eles estavam tão entretidos na conversa que não pararam para perceber a fisionomia de Jesus. Mas nada disso é Bíblia, nada disso é o que está na Escritura. Simplesmente eles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Impedidos de reconhecer Jesus. Então os olhos deles não podiam perceber que era Jesus com eles. Esse é o fato bíblico. Então, poderia Jesus falar, Jesus ficar com eles bastante tempo, enquanto os olhos deles não fossem por Deus abertos para reconhecer, não reconheceriam. Isso lembra muito uma passagem lá de Gênesis sobre Agar no deserto. Então, a serva de Abraão, que teve o filho de Abraão, Ismael, mas foi retirada da casa por segunda vez e definitiva, e saiu perambulando no deserto e acabou a água dela. Então, Gênesis 21, verso 14, 15 e 16, depois o verso 19, diz assim, sobre Agar: ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a uma distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então, ela deixou o filho dela, estão no deserto, acabou a água, deixou o filho dela, porque ela não queria vê-lo morrer. Não aceitaria ver essa situação. Então foi numa distância certa e começou a chorar, simplesmente isso. Só que aí teve a intervenção divina, e o que aconteceu? Verso 19: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Observação: a fonte já estava lá. A fonte já estava lá. Antes de que Deus falasse com ela, a fonte já estava lá. Mas os olhos dela não viam a fonte. Antes de falar com Deus, antes de Deus abrir os seus olhos, ela não via a fonte. A salvação estava perto dela, a vida estava perto dela, mas ela não via. Tem uma mensagem fabulosa de Charles Haddon Spurgeon sobre esse texto de Agar, fabulosa, Seus Olhos, o nome da mensagem. E ele cita sobre isso: a salvação está próxima, mas o mundo não enxerga. Está ao nosso lado, mas nossos olhos são impedidos de ver. Você pode citar Jesus, você pode falar da maravilha, da glória do Evangelho, você pode falar sobre tudo isso para as pessoas, de tal forma de estar próximo a ela, e ela continuar não enxergando a verdade, ela continuar não ouvindo, porque o ouvido não está para ouvir, como diz as Escrituras. Pois bem, da mesma forma que aconteceu aqui, de um olho não conseguir enxergar a fonte de água, a fonte de vida que estava ali perto, estava acontecendo com esses dois discípulos de Jesus. Permaneciam na conversa, mas sem conseguir enxergar que a vida estava perto deles, que Jesus estava junto com eles. Versos 17 a 21. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles
chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele está descrevendo Jesus e o que aconteceu com Jesus para Jesus. Então tem uma boa avaliação aqui, sem saber que está sendo avaliado a própria crença dele. Mas eles ainda não enxergam. James Earl Edwards diz sobre esse texto: na irônica jornada a Emaús, os discípulos vivos conversam sobre um Jesus morto, enquanto um Jesus vivo fala com discípulos sem vida, que ainda não tem vida realmente em si. Bom, andando e ouvindo aquela conversa, há um questionamento de Jesus. Jesus pergunta, e a pergunta dele, inclusive nessa versão NVI que eu li, não está muito sacado, mas se eu não me engano na CF também está. No grego, o destaque da frase é as palavras. Então, quando nós lemos sobre o que vocês estão discutindo, sobre o que vocês estão discutindo, na verdade quais as palavras que vocês estão dizendo, com grande destaque para as palavras em si. Eu quero saber das palavras, não vocês discutindo, mas as palavras que vocês estão em si discutindo. Então a ênfase é no assunto. Opa, esse assunto é importante, essas palavras são importantes. Quais são? Eles se voltam, peraí, desse assunto você quer saber o que é? Você está em Jerusalém, ou pelo menos nesse momento nas proximidades de Jerusalém, e não sabe da notícia que abalou Israel inteira. Em Jerusalém não tem como ser visitante durante os dias da Páscoa que tiveram e não saber o rebuliço que aconteceu nessa Páscoa. Todo ano tem Páscoa. Todo ano os judeus se reúnem em Jerusalém, muitos deles, a gente viu isso na pregação, pode ser de 200 mil até 1 milhão de judeus, se reúnem lá para comemorar as festividades da Páscoa. Mas essa Páscoa foi diferente, porque o povo seguiu e condenou antes do descanso um homem, teve que tirar as pressas da cruz quando foi morto, porque senão entrariam no sábado. Então muita coisa aconteceu, tiveram que falar com os romanos tiveram que vir prender, matar, soltar um Barrabás no lugar, muito rebuliço. Todos estavam comentando sobre isso. Então os discípulos não estavam comentando de um assunto desconhecido para a maioria, mas conhecido, só que do ponto de vista de seguidores de Jesus. E se os seguidores estavam confusos, imagine todo o povo sobre esse mesmo assunto. E então, uma pessoa que estava aparentemente por fora das grandes novidades, eles automaticamente se voltam entristecidos por causa ainda de ser o mestre, das expectativas que eles tinham em si, mas questionam aquela situação. Bom, quem responde é citado aqui como Cleopas. Também é um personagem um pouco, talvez seja só aqui que está citado o nome dele, não conhecemos ele de outro local. É um discípulo, a única certeza que nós temos, mas Eusébio, um historiador cristão de antigamente, sugere que ele seja Clopas, que está citado em João 19, 25, ali, a mãe de Clopas, também no enredo da crucificação. Sugere que seja o mesmo, mas evidências de estudiosos não apontam muito para isso, porque são nomes de origens diferentes. Clopas é aramaico, daquela região mesmo. Cleopas parece grego, seria uma abreviação de Cleópatros, que seria a versão masculina de Cleópatra mesmo.
Então, uma abreviação do nome masculino de Cleópatra, então Cleopas. Então, seria um nome que não é daquela região. Então, bem dificilmente seja o mesmo, mas pode ser, às vezes, a analisar a palavra. Então, não sabemos. A questão é que não sabemos. Até os estudiosos não têm certeza se é o mesmo, se não é. Mas, para Eusébio era, para alguns da igreja da patrística em si, acabaram acreditando, da igreja mais antiga, também acreditavam que seria o mesmo aqui. Bom, ele vira e, de alguma forma, ofende. Jesus ressurreto ali, ele ofende Jesus. Porque ele vira e fala, só você que não está sabendo? Então você é o que não sabe, ou visitante de Israel que não sabe do que aconteceu. É um deboche, é uma ofensa. Um discípulo de Jesus, a primeira coisa que ele fez depois de ver Jesus ressurreto, ofendê-lo. Então Jesus na terra é ofensa. Já vimos a doutrina da humilhação. Jesus em si encarnar já é uma ofensa muito grande, já é uma humilhação muito grande. Ele estar com os homens foi uma vida de ofensas, porque ninguém considerava quem ele realmente é e se prostrava devidamente. Mas até ressurreto, ele estando aqui com homens, enquanto existir o pecado, nós ofenderemos Jesus. Como na nossa vida, como ainda existe o pecado, ainda ofendemos Jesus. Bom, a pergunta de Jesus, cordial, a resposta dele com uma pergunta é, que coisas? Ele poderia já ali chegar assim com o pé no peito mesmo, de sola. Não. Humilde e tranquilamente, mansamente como seu caráter, que coisas? Simplesmente Jesus quer ouvir deles. E agora entra na avaliação em si. Vamos avaliar a percepção de vocês sobre essas coisas. Colocou sob avaliação. Bom, olha o que eles disseram sobre todas essas coisas, a forma que eles resumiram o assunto. Jesus Nazareno. Então, já citou a persona real, histórica, mas não completa. Quando foi falado, quem eu sou? Já pensou Jesus falasse, quem eu sou para Pedro? Ele fala, tu és Jesus, o Nazareno. Não, ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, eles ali falaram sobre a pessoa Jesus. Jesus de Nazaré. Quem não crê, sabe que ele é Jesus de Nazaré. Quem crê, sabe que é Jesus, o Messias, o Cristo, o prometido, o ungido. Então, ele simplesmente citou Jesus de Nazaré. Profeta, então grande expectativa dele sobre ele ser um profeta, apenas isso, mais um profeta que morreu em Jerusalém. Bom, coisas muito importantes sobre eles e grande destaque, ele era um homem poderoso em palavras, grandes discursos, grandes sermões, muita sabedoria, mas também em obras, milagres. Mas tudo isso com testemunhas no céu e na terra. Então, disso eles tinham total convicção, perante Deus e perante os homens. Poderoso em palavras e obras perante Deus e perante os homens. Outro destaque, o que aconteceu? Já definiram um culpado aqui. Quem é o culpado? Os chefes religiosos, as autoridades. Então eles se ajuntaram contra, eles foram lá e o entregaram para condenar e crucificaram. Então, culpa das autoridades religiosas e o povo em si nem foi citado, mas culpa das autoridades. E olha que as autoridades, como vimos, pelo menos as romanas, tentaram lavar as mãos. Realmente os chefes religiosos estavam incitando o povo a ir contra Jesus. Mas os romanos tentaram se isentar, mas isentos são contra também. E, confessando do íntimo do coração deles o que eles esperavam de Jesus, nós esperávamos a redenção de Israel. Ele era aquele que trazia para nós a esperança da redenção de Israel. Muita gente já fala, eles tinham uma esperança errada, eles tinham aquela esperança de que esse Jesus seria um político, sabe, um líder político revolucionário, que juntaria Israel, derrotaria o Império Romano, Israel seria livre de novo, teria um rei próprio, sabe, um reino autônomo,
viraria uma potência de novo, tal qual foi com Saul, Davi e Salomão. Não é só isso. Tem esse aspecto em muitos dos seguidores e do povo, sim, mas quando eles falam a redenção de Israel, é o aspecto político, é o aspecto social, é o aspecto espiritual também deles. Não podemos descartar que é óbvio que existia, na esperança da redenção, os pecados de Israel sendo perdoados. Então existia também essa esperança de que esse rei, isso é atribuição do Messias, da promessa do Messias no Antigo Testamento, também traria remissão e perdão aos israelitas. Pois bem, toda essa nossa esperança era essa, só que isso daí já aconteceu, dele ser morto. Hoje já é o terceiro dia, foi na sexta, sábado, hoje já é o domingo, o terceiro dia desde que aconteceu tudo isso. Esse final de frase mostra que hoje já é o terceiro dia que já aconteceu. Então, será que a gente ainda tem esperança? Será que está tudo frustrado? Será que nesse momento perdemos a esperança? Mas ele prossegue, porque tem a confusão que gera. Até aí, se fechasse aí, eles não têm mais esperança e acabou. Eles perderam as esperanças. Mas tem uma confusão aí no meio que deixa o assunto ainda debatível. Prosseguindo, versos 22 a 27. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ou em algumas versões, falaram algo que maravilhou. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele colocou totalmente em xeque aqui a versão das mulheres, tá? Totalmente em xeque. As mulheres falaram que tiveram visão de anjo, o corpo não estava lá, tinha visão de anjo e que ele estava vivo. Foram lá, homens, agora é confiável a informação. Então, chegaram lá, realmente o corpo não estava lá. Anjo já não aparece aqui nessa informação, mas em si, Jesus, eles não viram. Até esse momento não tem informação de que nenhum dos 12 ou dos demais discípulos viram Jesus. E na narrativa de Lucas, estes daqui são os primeiras testemunhas do Jesus vivo. Em outras narrativas, vemos mulher sendo a primeira testemunha, Pedro também vendo depois. Enfim, aqui, então, eles dois têm a informação de que ninguém viu ainda, ninguém testemunhou Jesus vivo ainda. Visão de anjos, ok, mas não viram em si, então gera ainda essa confusão. Esse é o ponto de confusão, então a gente está meio perdido. Isso que a gente está discutindo. Pois bem, Jesus, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Esse versículo aqui é de um privilégio sem igual. Sem igual. E começando por Moisés e os profetas, e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos lá, eles tiveram aquele momento de susto, pela mensagem das mulheres, que alegaram ele vivo, mas ninguém o viu, ninguém viu. Bom, a acusação de Jesus aqui quanto a eles, o lamento de Jesus é o quanto eles demoram para entender. Então eles não entenderam nada. Não é muito diferente de muita gente que ouve muita mensagem sobre Jesus. Olha, teve umas partes muito bonitas,
Mas eu não entendi nada. Mas eu não entendi nada. Tem umas coisas assim que fala que cativa a gente. Mas se perguntar o que quer dizer tudo isso, eu não entendi nada. E eles entendam, os que permaneceram com Jesus, não são diferentes. Eles estão falando, vimos tudo isso, testemunhamos tudo isso, veio informar que está vivo. Mas não entendemos nada. É isso. E Jesus fala, vocês não entendem. Vocês demoram a entender. Só que tem um problema aqui. Não é só o entender. A crer também. E aí, crer e entender o quê? Ele está falando sobre as mulheres, o testemunho dela e a ressurreição. Não em si, é nas Escrituras. Não é o que está acontecendo ali que eles precisam entender e crer. É nas Escrituras. Se eles entendessem e crescem nas Escrituras, o que se entende por Escrituras aqui? Antigo Testamento, tá? Eles entenderiam e creriam naquelas mulheres. Falariam, óbvio, isso aí está escrito. Óbvio, isso daí é parte do que Deus já tinha revelado há muito tempo. E o que estava revelado em si? Messias deveria sofrer para entrar na glória. Jesus resume isso. Vocês aguardam muito a redenção, vocês aguardam muito as bênçãos, vocês aguardam muito os benefícios, mas não entenderam até agora que o Messias sofre antes da glória. Vocês até agora nas Escrituras não entenderam que o Messias sofre antes da glória. Então é aquilo que nós falamos teologia, crucis teologia gloria. A teologia da cruz antecede a teologia da glória. A teologia do sofrimento e da morte é necessária antes de chegarmos à teologia da glória. E é isso que nós já falamos aulas atrás, que é um dos maiores consolos para nós que sofremos. É o que o nosso mestre fez, sofreu para entrar na glória. E nós sofreremos, mas temos a garantia da glória. E na verdade há um grande alerta para aqueles que vivem em paz e tranquilidade nessa vida. Cadê a teologia da cruz? Onde está o sofrimento? Será que haverá glória? Então, não fique querendo a sua vida uma eterna bonança. Eterna sim, eterno enquanto dure, né, diria o poeta brasileiro. Mas durante toda a nossa vida queremos só bonanças, queremos só tranquilidade, só paz. Nunca acontece nada de ruim. Não é isso que o nosso mestre ensinou que é a vida cristã. É sofrimento e glória. Simplesmente isso. Entendam o sofrimento. Não esperem apenas a glória. E aí Jesus, como eu disse, num momento mais especial aqui, passa a expor as Escrituras para eles. Gente, já pensou, eu falo aqui, conferência, vai ter o David, o Rogério, o João Paulo, aí todo mundo assim, legal. Mais ou menos, convivemos com eles, normal. Agora, se eu falo, vou trazer aqui o pregador mais famoso do Brasil, provavelmente vai ter outro movimento. A gente não valoriza, como dizem, né, santo de casa não faz milagre, mas a Bíblia tem algo parecido que é melhor. O profeta não é aceito na sua própria cidade. Então, sempre a gente gosta de gente de fora. Só que neste caso aqui, não é simplesmente alguém de lá, e nem é simplesmente um bom. Estamos falando do próprio Cristo, a própria revelação, a própria palavra que se fez carne, vai falar da palavra para eles. Sim, desde Moisés, o que significa desde Moisés? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, desde a criação, até as profecias, quando separa assim, tá? É todo o Antigo Testamento. Não achem que está fora aí os livros que nós hoje em dia separamos também em poéticos, salmos, livros de sapiência, de sabedoria, como Provérbios, os livros históricos, Esther,
Esdras, Neemias. Não, todo o Antigo Testamento ele falou, ok, quanto já foi dos 11 quilômetros? Bora lá. E durante o resto do percurso, expôs a Bíblia, expôs o Antigo Testamento. Se você despreza o Antigo Testamento, saiba que ele foi um dos assuntos de uma das melhores pregações da história. Jesus expondo, ele mesmo, falando, olha onde está a necessidade do Messias sofrer. E começa lá no começo, até o final. Então foram uma conferência de 20 dias aqui, para Jesus narrar o Antigo Testamento inteiro. Tem muita gente que fala, não, se vai falar disso, precisa de muito... Não, Jesus naquele percurso, falou de tudo. Falou de tudo, foi bem breve, coisa que eu falho muito com vocês. Então, Jesus foi muito conciso, mas teve a melhor exposição. E nós podemos ter certeza que um texto, de forma alguma, foi ignorado. Não foi ignorado, com certeza esteve lá. Isaías 53. Isaías 53. Se nós destacarmos só um versículo, o versículo 5, apesar da belíssima obra que é o 53 inteiro, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aí eu leio esse versículo para vocês, todos vocês falam, está falando de Jesus. Não é fácil, porque eles não entendiam. Entendam, para nós hoje em dia, com a revelação completa, é muito mais fácil. Para eles que lidavam com profecias, e só o Antigo Testamento, as expectativas sobre o Messias existiam, mas em Isaías o servo sofredor nunca foi considerado o Messias. Entenderam o que eu disse? O Messias, aquele que viria, sentaria no trono de Davi, a redenção de Israel, ele é esse servo sofredor dos capítulos ali, que permeiam o 53, não é só no 53, esse servo do Senhor que sofreria é outro, para o judeu daquela época. São dois diferentes. O rei não vem sofrer, né? Tem um servo que vem sofrer. São dois caras diferentes. Jesus só fez isso aqui. Gente, vocês já conhecem, né? O Messias. Sim. Ele não havia anunciado que era ele, tá? Ainda. Você já conhece o servo sofredor? Sim. É o mesmo. Aí o pessoal, eu não acredito. Essa foi a exposição. Ele vinculou o servo sofredor ao Messias e apontou em todas as escrituras o quanto era necessário que essa redenção de Israel viesse sofrer. Sofrer. Bom, versos 28 a 32. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava do caminho e no caminho e nos expunha as Escrituras? Bom, concluída a caminhada, chegando já próximo, Jesus já fez com que ia continuar à frente para outro lugar. E aí eles insistiam. A palavra aqui é algo constrangedor, tá? Não é um pedido. É algo muito de insistência mesmo, para que Jesus fosse com eles.
Então, é tão interessante essa insistência que Edwards diz: os dois discípulos não sabem quem Jesus é, mas sabem que não querem ficar sem ele. É a situação dos cristãos fervorosos, mas leigos. Nem entendem muito Jesus, mas não querem abandoná-lo por nada nessa vida. E esse um aspecto importantíssimo. Quantos entendem muito sobre Jesus, mas não ligam de ficar longe dele? Então, temos outro problema aqui, se fosse o caso. Mas eles, mesmo sem sabendo quem é aquele homem, não podem ficar sem ele, insistem para ir com eles, não conheciam, não sabiam o nome, mas não querem ficar longe dele. E, indo então fazer a refeição, já próximo da noite, eles viram Jesus na sequência. Tem 6 características aqui que se repete da ceia do Senhor. Então, que nós destacamos, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu. Então, tudo isso que é muito semelhante à ceia, a última ceia, ele faz aqui na frente de todos eles. Então, o pão, graças, partiu o pão. É Jesus. Sumiu. Acabou o tempo. Então, na hora que reconheceram que era Jesus, não o viram mais. Observação: reconheceram por quê? Jesus partiu o pão, ficou muito parecido com o que Jesus fez na última ceia? Não, não por isso. Eles nem estavam lá na última ceia. Mas é porque o texto diz: seus olhos foram abertos. Novamente um passivo. Eu não falei em nenhuma aula porque é muito técnico aqui, mas dentro do grego existe um passivo que não determina quem agiu. Então, assim, você não abriu os seus olhos, mas seus olhos foram abertos. Por quem? Esse é um hebraísmo que existe, uma forma hebraica de se escrever, mas isso é grego. Sim, Lucas é lotado disso. Por isso, sugere-se que ele tem uma fonte, um evangelho em hebraico. Que ele construindo, ele fala no passivo para não citar o nome de Deus. Então é o passivo divino que eles chamam. Aqui tem outro dos montes que nós temos aqui, passivo divino, ou seja, não cita quem fez, porque Deus não deve ser citado de forma qualquer. Então só fala, os olhos foram abertos. O passivo divino, por Deus. Ele só omite o por Deus aqui. Então tem muito disso em Lucas inteiro. Os olhos finalmente abertos, eles perceberam que era Jesus. E o que eles conversaram entre si, não ardia o nosso coração? Pergunta também para vocês: houve alguma pregação, houve alguma leitura bíblica, houve algum momento em que as escrituras estavam sendo narradas a você e ardia o seu coração? E realmente você via o evangelho, entendia o evangelho narrado nas escrituras e ardia o seu coração? Se você não teve essa experiência ainda, é realmente muito triste, porque é uma das coisas mais fabulosas do reino de Deus, é quando a palavra de Deus arde em nossos corações. E foi o que Jesus proporcionou a eles naquele momento, naquela explicação da mensagem. O coração deles estava ardendo. E vindo que era Jesus, observação, versos 33 a 36, o que eles fazem? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Agora já tem a informação. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. 37 a 43. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse:
Por que vocês estão perturbados? E por que se levantaram dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Lembrem-se, estava muito tarde para Jesus passar à frente lá, continuar andando. E aí, o que eles falam? Jesus, venha conosco, já está tarde, já vai chegar a noite. Quando eles perceberam que é Jesus, eles pensaram: está tarde, está noite, vamos ficar aqui, amanhã a gente vai lá. Não, imediatamente, não importa o horário, viram, confirmaram Jesus, era Jesus, esteve com eles. Precisamos contar, precisamos testemunhar aos demais discípulos, precisamos falar aos 11. Saíram de lá imediatamente de Emaús e voltaram para Jerusalém para contar as boas novas. As boas novas devem ser entendidas com urgência por nós. Nós precisamos entender que a mensagem de Jesus, se os nossos olhos mesmos viram espiritualmente essa mensagem, e entenderam o Cristo ressurreto, é uma mensagem de urgência para testemunharmos sobre. E aí chegaram numa rodada de testemunhos ali. Não só eles, mas já estavam testemunhando. Sim, Jesus ressurgiu. Simão já viu Jesus. E os dois chegaram assim: também vimos, olha o que aconteceu, isso. Aí Jesus falou: paz seja convosco. Lá no meio deles também. Nesse momento, mais espanto ainda. Eles vendo Jesus, ainda assim, não é a nossa capacidade de crer, ou de entender, ou de olhar, ou de sentir, de forma alguma. Eles, tomados pela situação ser de uma carga emocional muito grande, não estavam entendendo nada. Novamente, não estavam entendendo nada. Eles, primeiro, é um espírito. Para nós, assim, fica mais fácil falar, é um fantasma. Aí fica mais fácil. Gente, ele é um espírito. Mas Jesus, não sou um espírito, pode me tocar. Observação importante: Jesus poderia muito bem falar: não sou, creiam. Não, ele falou: pode tocar, comprovem. Gente, a nossa fé não é uma fé cega. Não exige que vocês vivam sem confirmação e comprovação de nada. É para acreditar mesmo que toda a realidade seja diferente. Não é bem assim a nossa fé, não é uma fé cega, não é uma crendice, como muitos que acreditam em coisas absurdas que não tem nenhuma possibilidade de ser real. Nós temos uma fé que é passível de perguntas. Era a nossa intenção aqui no compartilhamento anterior. É uma fé que é passível de questionamento. Você pode perguntar, você pode questionar, você deve buscar entender melhor essa fé. E naquele momento eles precisavam daquilo, mesmo que aquilo não fosse suficiente. Mas Jesus ofereceu: toquem, encostem para ver que não é um espírito, é carne e osso que está aqui com vocês. Eles tocaram e não creram. Tocaram, mas não conseguiram acreditar, porque nós somos, vamos dizer assim, bem complicados na nossa vida. Nesse momento de muita agitação, a carga emotiva era muito grande, e por causa dessa alegria, mas ao mesmo tempo espanto, é um maravilhamento assim que deixou muito confuso eles, até no que eles estavam sentindo, eles não conseguiram entender. Não foram racionais e calmos, eles foram totalmente espantados, alegres, maravilhados, e não conseguiram baixar a poeira assim para entender Jesus ressurreto, verdadeiramente. Ele está aqui em carne e osso. O que acontece? Quando está tudo assim meio bagunçado, faça uma boa refeição. Jesus simplesmente falou: tem algo para comer? Trouxeram peixe assado. Calmamente Jesus
sentou e comeu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ressurgiu, está inaugurando o seu reino. E o que ele faz? Vai sentar e comer uma refeiçãozinha simples, tranquila. Gente, isso não só confirma a calma, a tranquilidade, a mansidão, o controle de todas as coisas que está sobre Jesus, mas também tem a intenção de mostrar que ele não é espírito. Até depois, porque eles podem falar, olha, realmente eu estava numa êxtase tão grande que eu tocava no vento, eu sentia alguma coisa. Talvez era um espírito e eu, por causa da minha emoção, achei que aquilo era verdade. Não. Então, testemunho, demos um peixe, foi comido o peixe, consumido, total. Então, é algo físico que aconteceu, e tudo isso é importante registrar na época que foi registrado, por causa de algumas heresias que estavam para surgir na igreja fortemente ainda. Bom, Lucas 44 a 48, Lucas 24, versos 44 a 48, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado, e em seu nome seria pregado arrependimento, para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Pois bem, era necessário, estava nas Escrituras, o próprio Deus havia revelado, era necessário que tudo isso acontecesse, era necessário que tudo isso se cumprisse. Renovo a vocês, o Antigo Testamento não é algo a ser ignorado, é a pura revelação de Cristo, exibida por Cristo no caminho de Emaús, mas que profetiza sobre quem é esse Cristo que eles estavam esperando. Tudo aquilo que foi feito só tem sentido de cumprir as Escrituras, e só nas Escrituras que nós entendemos a importância de tudo isso. Então, a partir daquele momento, nesse verso, o entendimento deles foi aberto. E eles compreenderam a palavra. Entendam, novamente, o passivo divino. O entendimento deles foi aberto. Foi aberto. Eles não abriram seus entendimentos. O entendimento deles foi aberto. Por quê? Primeira, mais fácil. Por quem? Deus. Por que só agora? Esse é o ponto. E se antes da cruz o entendimento fosse aberto e eles desejassem a cruz juntamente com Cristo? Entendemos, porque todos estes aqui estavam dispostos a morrer por Cristo depois do Pentecostes. Todos eles. Muitos ali, na verdade, morreram de forma brutal por Cristo, já com o entendimento aberto, já com o Espírito Santo em si, cheios dele. Agora, por que então isso não foi antes? Por que eu não compreendi as Escrituras antes? Por que eu demorei tanto para amar esse Deus das Escrituras? Ou como diria Agostinho nas Confissões, tarde te amei. Por que tão tarde? Porque é o tempo de Deus. Simplesmente é o tempo de Deus, e quando Deus decide abrir o entendimento, você compreende as Escrituras. E, narrando o que as Escrituras falavam, está escrito: haveria a morte e a ressurreição. Isso claro. Claro que nós temos esses versos sobre morte e ressurreição na Bíblia inteira, já tinha sido narrado para 2 ali em especial. Mas também, olha o que estava para se cumprir também. Um arrependimento que seria pregado no nome de Jesus a todas as nações, para perdão dos pecados, e começando em Jerusalém. Tudo isso era fato,
Tudo isso estava previsto, tudo isso iria acontecer. Através de quem? Jesus abre através de vocês. Através de vocês. Vocês são as testemunhas. Vocês vão levar essa mensagem a partir de Jerusalém. E vocês são a extensão deles. Nós somos a extensão dos que levam essa mensagem a todas as nações. Uma mensagem de arrependimento em nome de Jesus para perdão dos pecados. Quem viu isso, cumpra esse legado. E finalizando, versos 49 a 53, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Finalmente, nesse livro de Lucas, nesse evangelho, segundo o que Lucas escreveu, com um início muito detalhado, com cânticos de Zacarias, de Maria tão belos, de Simeão tão belos os cânticos, com um início de obra e um servo que vai mostrar o cumprimento daquele que faz essa obra de libertar cativos, de curar enfermos, e uma obra e uma palavra realmente poderosas, como testemunharam aqui, que chega no cumprimento e no ápice do enredo da cruz, e finalmente, encerrando, ele dá a promessa do Espírito Santo, insistindo para que eles aguardem em Jerusalém, e ascende aos céus, é elevado aos céus, e aqueles que permanecem em adoração, alegria, em culto constante, ali por enquanto no templo, mas depois nas sinagogas, depois em todos os lugares, depois perseguidos, seja em grutas, seja escondido em casas, permaneciam em culto a Deus. Como reflexão final, então, Deus é quem concede, primeiro, olhos abertos para ver Jesus. Deus é quem concede entendimento aberto para compreender as Escrituras, mas é Deus também que concede a nós alegria, louvor e adoração em nossos corações, pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Encerrado então esse estudo em Lucas. Vamos orar? Gracioso e grandioso Deus, nós o louvamos por tamanha misericórdia que tens conosco. Nos deu o privilégio de abrirmos as tuas Escrituras, vermos nesse livro de Lucas, desde o primeiro ao último versículo, o que tens para nós. Ouvimos, refletimos, ó Deus, e clamamos que o teu Santo Espírito nos faça lembrar das tuas palavras, que nós apliquemos em nossas vidas, entendamos mediante a abertura de entendimento que só tu podes fazer, que nós vejamos a realidade espiritual com os olhos que só tu podes abrir. Abra os nossos olhos, queremos ver Cristo. Abra o nosso entendimento, queremos compreender as Escrituras, e que nós em alegria, louvor, fervorosamente, em espírito e em verdade, louvemos o teu nome, louvemos o teu santo e excelso nome, adoremos e cultuemos ao Cristo ressurreto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Está em